Vamos lá, pessoal, parte 2 da aula. Um girassol aí rastelado, bem delicado com uma escrita. O cliente fez aí na canela e eu tô aqui trazendo essa gotinha de conhecimento aí pra vocês. Falou? Direto ao ponto aí. Se eu não me engano, essa parte que eu tô fazendo agora é o final do outro vídeo, mas só pra relembrar aí, essa lateral aí que eu tô sombreando, é justamente só ela que vai ficar escura. Essa e a do meio também, só essa lateral. Na mesma lateral no caso, né? Para dar a impressão de escuro e claro. Onde bate a luz é mais claro e consequentemente faz sombra do outro lado. Vamos começar rastelando aí. Agora eu estou usando um sume. E olha a velocidade com que eu estou passando essa agulha. Aí eu estou fazendo um pouco mais lento, né? Para fazer marcações. Aí, para dar tipo um volume, né? Abaixo do sombreado vai ter um volume de traços também. Agora sim um rastelado, ó. Olha o sentido que eu tô fazendo o rastelado, no mesmo sentido que eu fiz o traço, para não ficar algo estranho. Olha como ficou bem fraquinho e assim a gente vai somando. Eu quero que fique bem delicado mesmo, então não vou pesar muito a mão, não vou escurecer muito, para justamente quando cicatrizar o traço vir à tona, ficar bem visível, bem marcado e o sombreado ser o contexto da tatuagem, junto com a textura também que é preto puro. Agora, essa parte de dentro da próxima pétala ali que eu vou fazer, reparem que ela está por baixo da pétala. Então, ela tem que ficar escura, mais escura do que o normal. Isso também é um contraste muito importante, como se a de cima estivesse fazendo sombra nela. Logicamente, uma imagem real estaria assim, né? A não ser se essa folha aí estivesse para baixo e a luz estivesse vindo da lateral. Num realismo poderia acontecer isso, né? Mas assim, vamos imaginar que a luz está vindo de cima. Essa parte aí, como ela é interna, entre aspas, interna, ela é mais escura, porque ela leva a sombra da pétala que está aqui na esquerda e na pétala que está na direita. Quanto às outras que estão em cima, sem nada por cima, fica mais claro. Isso, depois de cicatrizar, também vai dar um ótimo resultado. Reparem a velocidade, como eu tô raspando sua agulha na pele. Sem pressa, tá, pessoal? Tatuagem não é algo que possa ter pressa. Você pode adquirir com o passar do tempo, com treino, agilidade, né? De fazer certas coisas precisas, porém rápidas. Mas isso não é sinônimo de pressa. Pelo contrário, se você vê que tá, se você está se atropelando ali algum passo, tá pulando alguma etapa, para, respira, vai tomar uma água, um café, clarear a mente, tira uma foto da tatuagem, isso também é muito legal. Você, antes da tatuagem estiver pronta, quando você achar que está finalizando, tira uma foto e olha, porque às vezes quando a gente tira foto com a mente mais fria, depois do trabalho, a gente percebe coisas que não ia fazer. Com a foto, você pode ver coisas que você pode fazer no ato e, né, proporcionar um resultado melhor para o cliente. Bem suave essa sombra aí. Repare aí onde a pétala tá por cima dessa que eu tô fazendo. Eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. A pétala vem de... A sombra vem de baixo, né? No caso, a pétala de cima proporciona a sombra. Ó, vou dar uma escurecidinha aí no cantinho. E não é nada demais, tá, pessoal? Vocês podem fazer, por exemplo, um sumo aí do batoque médio de 5 gotas de preto.
toda ela. E nessas partes mais escuras aí, você dá um toquinho a mais no preto ou você passa um pouquinho mais com um pouquinho mais de pressão na mão, para dar uma diferença dos tons. Quando cicatrizar, ficar um cinza claro e um cinza escuro, realçando aí com o preto do traço. Olha sempre o mesmo ângulo do, do rastelado, né? Reparou que eu fiz algo ali na lateral, na transversal ali? Aquilo foi só uma gotinha de tinta que estava na ponta da biqueira, que eu passei para espalhar e aproveitar. Não foi um traço, não. Em vez de secar no papel, muitas das vezes eu toco a biqueira, né? Claro, com a máquina desligada, e aquela gotinha que está na ponta sai e eu aproveito ela, sem medo de errar. Essa pétala aí também, ó. Vamos supor, essa beirinha da folha, da pétala, ela tá virada para cima. Então ela tá fazendo sombra na própria pétala e as pétalas laterais estão também por cima, fazendo sombra nela. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa parte bem mais escura, bem mais marcada, né? Um rastelado mais compacto, digamos assim. Ó, repara que até no meio onde seria só a luz, eu fiz um rastelado rapidinho para não ficar vaga, não ficar pontos de luz, digamos assim, que é onde entraria o branco. Lembrando aí também que quando for pôr o branco, locais que for pôr o branco, que ele esteja sempre preservado, né? Desde o início da tatuagem, não passe nada por cima, que ele vai entrar puro ali na pele. Deixa o espaço dele quieto. Esse ângulo aí tava começando a ficar ruim por causa da máquina aí do telefone gravando, mas eu acho que deu pra seguir. Não vai, não vai ficar na frente não. Na hora de traçar ficou muito na frente a minha mão, não deu pra ver nada e acabei cortando. Lembrando, é automático ver a pétala em cima e fazer a sombra embaixo. Isso dá a entender que ela tá literalmente por cima. Dá um volume a mais ao seu trabalho, né? Dá um detalhe a mais. Você aprimora mais seu trabalho quando você vê cicatrizado, você rapidamente você entende a importância do que você fez. Ver o trabalho cicatrizado é uma das melhores coisas que você pode fazer. Se você vê o cliente na rua, ou se possível pedir uma foto, ou se ele voltar ao estúdio, vocês pedem para ver, avalie, porque você vai lembrar de tudo que você fez, do passo a passo que você fez naquele trabalho, você vai ver o resultado de cada técnica que você usou. Aí você vai poder, tipo, por exemplo, você fez um rastelado assim, aí você viu cicatrizado, você, opa, ficou sem contraste ou ficou com muito contraste. Próximo rastelado, vou fazer de tal forma, vou mudar, não vou fazer daquele jeito. Vou aprimorar aquela forma de fazer meu rastelado. Isso é muito importante. Se vocês reparar lá na fotinha ali na maca, não tem essa escrita aí, né? Cliente que pediu para juntar. Era outra imagem que tinha escrito, ela gostou do girassol, a gente fez a montagem. Olha essa pétala aí que ela tá vendo, só tem a pontinha dela, né? Então ela recebe a sombra dos dois lados. Eu vou olhando a referência, tá, pessoal? Para dar um norte
mas eu vou fazendo coisas da minha cabeça também. Por exemplo, essa noção aí de da folha que tá por cima fazer sombra na de baixo já tá incrustada na minha mente. Então eu conseguiria fazer esse girassol, claro que não iria ficar idêntico às sombras que tá na referência ali, até porque não é um realismo, mas eu conseguiria fazer normalmente. Se vocês não tiver prática, vocês podem fazer na pele artificial 1000 vezes se for preciso, pessoal. Não precisa somente fazer um desenho rastelado. Faz só o rastelado na pele artificial a mão livre assim mesmo. Vai fazendo para um lado, para um outro, faz em meia lua, que é tipo essa essa forma aí de fazer na pétala, né? Que não é reto, tem uma curva. Vai fazendo em meia lua, tenta fazer em círculos, entendeu? Para você ir praticando a técnica. Eu não trabalho muito com rastelado, não, tenho que confessar. Raramente eu faço alguma coisa rastelado. A maior parte dos meus rastelados tá no focinho de leão e de tigre, que eu misturo junto com a textura. Que breve aí estarei trazendo também. Fico muito triste aí que às vezes tem algumas tatuagens que eu quero gravar e não tem como, né? Às vezes pela memória ou pelo tempo. Mas futuramente aí, com a ajuda de vocês, com o incentivo de vocês, né? Vou procurar sempre melhor aí para trazer melhores resultados. Eu fico muito feliz aqui em poder estar vindo ao YouTube trazer conteúdo gratuito aí para vocês, porque teve pessoas antes de mim que teve essa mesma disposição e me ajudou muito, né? O meu começo, como eu falei nos outros vídeos, para quem está acompanhando aí, foi pelo YouTube. Através do YouTube eu aprendi técnica após técnica, até tatuar como profissão. Fiquei um tempo trabalhando para os outros, com o dinheiro investindo na tatuagem, e quando eu saí do trabalho e comecei a trabalhar com tatuagem, foi aí que eu comecei a fazer cursos de aprimoramento. Também 99% dos cursos foi gratuito. 99% dos workshops foi gratuito. Você vê os certificados que eu tenho aqui na parede. Se você procurar no YouTube, você faz todos. Engraçado é que o único que eu paguei, eu não tenho aqui o certificado. Tem online, né? Mas eu ainda não imprimi. Isso faz 2 anos praticamente do que eu paguei o workshop, um curso na verdade, né? E eu não, até hoje eu fico nessa de, parece que não tive a mesma motivação, sabe? Mas vamos lá, um dia eu coloco. Não sou daqueles caras que gosta de ir em evento. Eu já devo tatuar uns 5 anos. Nunca fui em evento, nunca competi. Eu gosto mesmo do cliente feliz. Cliente falando que a tatuagem ficou do jeito que ele queria, sem mais nem menos ou até melhor. Poxa, é o melhor pagamento que tem, é o melhor troféu que eu posso erguer. Os clientes de quem está começando aí provavelmente vai ser amigos, né, conhecidos. E isso aí vai ser um grande começo. Vocês vão olhar para esse começo futuramente e vão sentir orgulho. Podem ter certeza. Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de ser sincero com a pessoa que vai ceder a pele aí. Não tenha medo de dizer que está começando. Seja franco. Diga que está começando.
diga que está treinando, diga que aprendeu uma técnica nova, diga que talvez não vai ficar tão bom assim, mas você vai se dedicar para ficar o melhor possível e também futuramente explique quando você melhorar, você pode mexer no trabalho, né? Depois que eu tiver melhor, eu vou aprimorar, eu te chamo, a gente reconstrói essa tatuagem, faz um novo projeto, né? Não tenha medo de ser franco com os clientes sobre a verdade do que você está passando. Ó, a sombrinha que vem de baixo. Eu não reduzi a voltagem, tá, pessoal? Se eu não me engano, esse trabalho eu fiz um pouco abaixo do que eu tô acostumado, que é 9.5 ou 10. Eu tô tatuando aí com 9.0. Essa parte aí é uma canela, não sei se eu falei, e tava pigmentando muito, muito rápido. Então é só para ter uma precaução, uma pele muito extremamente fina e esticada, tava pegando pigmento muito fácil. Um 9.5 aí poderia me atrapalhar na questão aí de fazer alguma cagada, né? Estourar algum traço, machucar. Lembrando que eu tô trabalhando aí com a tinta Easy Glow Ultra Black Liner, que no caso é um preto linha, se eu não me engano. E cartucho de WJX. Ficou um pouquinho na frente a máquina, mas peço perdão aí. Vocês percebem que o passo a passo vai construindo um resultado se você seguir o passo a passo corretamente, sem ter pressa, sem querer pular logo pro final. Tatuagem você não pode fazer com ansiedade. Se o cliente vem ansioso, te apressar, manda real. Fala, olha, não tem como. Eu posso até fazer em outra sessão, mas eu prefiro fazer outra sessão do que correr o trabalho e prejudicar a qualidade. Eu vou começar a fazer o branco agora. Lembrando aí que eu fiz uma parte escura e a outra mais clara, certo? Então nessa parte clara eu vou passar a maior parte do branco para justamente reforçar o contraste que eu quis demonstrar. Estou fazendo pontinhos e tracinhos, quase que a mesma forma de textura, mais pontinho do que tracinhos. Ó, a parte mais escura eu estou fazendo os pontinhos afastados. Aí quando vai chegando na parte mais clara, eu vou juntando mais os pontinhos. Ó, se eu não me engano, a texturização dessa parte aí está no vídeo 1. Mesma potência, tá, pessoal? Não diminuir nem aumentar a voltagem. O peso da mão também tá o mesmo. Uma dica sobre o branco que pode mudar totalmente aí o trabalho de vocês é você diluir o branco. Não aplique esse abençoado puro. A micra do branco, a formulação do pigmento, ela é muito mais grossa do que a do preto. Não só a do branco, né? O colorido também eu faço isso. Não tenha medo de arriscar fazer isso. Eu uso o branco da Electric Ink também, no caso da Easy Glow, né? É Electric Ink também. Ele
diluído 50%. 50% diluente, 50% a tinta branca. Se você quiser diluir um pouquinho menos, pode diluir uns 60% aí tinto, uns 70% tinto e o restante diluente. Só que não deixe de botar o diluente, porque o branco e o colorido também, acrescentando aí as cores nessa dica, o colorido também, ele é muito grosso. A maioria deles tem a base de branco, né? E conforme o pigmento é grosso, custa mais entrar na pele, né? Os poros ficam mais abertos quando você pigmentar. Isso vai fazer com que saia mais tinta, mais pigmento durante a cicatrização. Isso vai dificultar o branco chegar onde ele deve chegar, que é na segunda camada da pele, né? Você diluindo, você garante que ele vá e não altera o pigmento, igual o preto. O preto, se você diluir, ele vai se tornar cinza. Seja lá com o que você dilua, diluente, água, vodka, como eu já ouvi algumas pessoas falando. Qualquer coisa que você dilua, ele vai se tornar cinza, né? Agora o branco não. O branco vai continuar branco e ainda vai pigmentar melhor. Não vai sujar tanto quanto suja durante a aplicação aí. E o colorido é a mesma coisa. Não altera a pigmentação. Você consegue pigmentar muito mais fácil, machucando muito menos a pele, garantindo uma cicatrização melhor, com isso garantindo um resultado melhor na sua tatuagem. Repara aí que eu estou passando em pontos estratégicos. Quiser voltar o vídeo aí, mas eu vou dar um parecer de novo aí nessa outra parte, sobre o que eu fiz na primeira. Eu estou passando só nos cantinhos, como vocês podem ver, aonde fica o contraste da sombra com a luz. E na base da folha ali, eu dou uma passada maior para ficar mais grosso e vou afinando. Como se a base da folha fosse levantadinha. Ó, reparem que eu dou uma passadinha e depois eu subo. Opa, vamos lá. Dou uma passadinha para certificar que pigmentou e subo, deixando mais fino, entendeu? Ó, dou uma riscadinha, vai e vem e subo. E justamente é onde pega o contraste do preto e da pele, do sombreado, né, e da pele, eu venho passando. Poderia passar mais, poderia passar menos. Ó, essas pontinhas só, e nesse caso aí, ó, são só nas pétalas que estão para cima. As pétalas tipo mais curtinhas, que estão totalmente por baixo, eu não faço isso. Repara que nessa pétala ali, como só tem um lado lá de fora, eu fiz só um lado. Essa aí que eu tô fazendo agora, tem os dois lados lá de fora, eu tô fazendo os dois lados vindo lá da base. Se eu fiz o contrário, mas ó, não deixei de dar uma reforçada na base. Ó, como eu reforço a base, porque quando cicatrizar, ela vai ficar um traço com espessuras diferentes. Ela vai ficar um degradê, né? A parte da base ele vai ficar bem mais forte, bem mais pigmentada, bem mais grossa e o destaque dela subindo. Deu uma desfocadinha aí, mas não dá pra perder o fio da meada. Isso que importa. Essa pétala aí também só está com uma parte para fora, né? Digamos assim. E essa parte que está para fora eu dou uma caprichada no branco. Essa daí está com as duas partes para fora, então eu farei as duas partes bem caprichadas no branco.
para reforçar o contraste e a ilusão de ótica de que a pétala está por cima fazendo sombra. E a que está totalmente por cima, ela recebe mais luz. Então eu passo branco dos dois lados. Ó, eu faço um movimentinho de vai e vem mesmo. E agora eu quis dar um capricho final aí, eu fui na escrita, nessa parte mais grossa, e vim fazendo uma linha só. Não tinha, tá, esse branco aí no desenho original. Nem no girassol dava pra ver se tinha branco. Mas eu quis passar. Repare que eu só tô fazendo do mesmo lado. Em escritas grandes, únicas assim, se você quiser fazer esse destaque em branco, pode fazer. Se quiser perguntar ao cliente se pode dar um capricho a mais com o branco, pergunte. Se for frase muito fechada, não faça isso. Agora, se for um nome grande, tipo na lateral do braço, no peito, vamos supor que tivesse só essa escrita aí, seja forte e corajosa. Repare que esse corajosa ele está muito mais desenhado, ele tá muito mais é, aberto a um detalhe maior. E é nisso que entra o branco. Poderia ter ficado sem? Poderia. Mas repare a luz que dá no desenho. E olha só um interessante. Tá na mesma direção onde eu deixei o miolo lá de cima mais claro. Isso vai dar total impressão de um lado mais escuro e um lado mais claro. Um lado que está batendo luz e outro lado que está pegando sombra. Aqueles lettering, né? Bem grande, bem volumoso. Fica muito maneiro com esse branquinho também. Lembrando sempre do mesmo lado, na mesma proporção, né? Como se a escrita ali fosse em 3D, ela estivesse pro alto. O sol tivesse ali uns 60 graus ali, sei lá, e tivesse pegando o sol só de um lado. O outro lado fica escuro. Eu fiz essa escrita aí com 7, tá? 7RL 010. Eu só trabalho com agulha 010, tirando as Magnum. As Magnum, pra falar a verdade, eu nem opino. Eu só peço a que eu quero, por exemplo, 15, 9, Magnum. Agora, as RL eu peço 010. Sempre deixo lá discriminado 010. Ó, não seja forte e eu não vou colocar. Pois é pequenininho, eu não vejo necessidade, né, de ressaltar um contraste. Vamos lá, o vídeo já tá chegando ao fim. Se você gostou aí, deixa o seu like. Me ajude aí a trazer esse vídeo aí para outras pessoas, né? Levar esse vídeo para outras pessoas com o seu like, com o seu comentário, com a sua inscrição. O YouTube vê que é algo relevante e vai jogando para mais pessoas que também estejam nessa caminhada, né? Buscando evolução. Como eu fui ajudado um dia, vamos ajudar o próximo também. Repare aí na qualidade final, no resultado final, como ficou maneiro essa tatuagem. E vou botar aqui ela pronta no final. E também vou deixar meu Instagram aí para vocês acompanhar meus outros trabalhos, né? Que nem tudo vem pra cá. Quem dera se desse. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Boa evolução aí para todos vocês. Opa, voltando aqui só para dar um negócio, falar uma paradinha. Essa vaselina que eu passo no final e eu passo o papel é para ajudar a fechar os poros e evitar de ficar sangrando. Tá aí a galera, ó. Resultado top. Vale um gostei, né, pessoal? Vale uma inscrição, né? Tamo junto. Agora sim. Valeu!